Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na primeira leitura de hoje, nós vamos viver um momento importante da história da salvação. É a primeira vez que nós encontraremos na Bíblia a expressão que alguém teve fé em Deus. E essa pessoa é Abraão. Por isso é o nosso pai na fé. Nós estamos seguindo a história dos patriarcas. E este primeiro patriarca que nos é apresentado, ele recebe do Senhor uma promessa que vai ser pai de uma grande descendência. Este homem está se desanimando e nós vamos ver que em alguns momentos, sempre mais, este homem e a sua esposa estéril vão indo perdendo a esperança de ter uma descendência. Então hoje, por primeira vez, nós vemos esse momento de dúvida, de incredulidade. O Senhor falou a Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu protetor, a tua recompensa será muito grande. Este refrão que sempre o Senhor fala para as pessoas que Ele escolhe, ou também para o seu povo: não temas, não tenhas medo. Mas Abraão vai então falar com o Senhor: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem ter filhos. E acrescentou: como não me deste descendência, um servo nascido de minha casa será meu herdeiro. E o Senhor então vai dizer para ele: o teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E de novo o Senhor promete para Abraão uma descendência incontável como as estrelas do céu. Vejam que Abraão vive este momento de lamúria, de tristeza na noite. Na Bíblia, as coisas são muito simbólicas. Então a noite, que é o símbolo da ausência de fé, da dúvida. E Deus ilumina este homem, mostrando para ele um sinal de estrelas, de uma luz abundante. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Mais uma vez, o que este homem tinha de concreto? Ele tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai sempre prometer para ele num futuro. E ele acreditou na palavra de Deus, e isso para Deus vai valer como justiça. Em qual sentido? Isso vai ser reconhecido como uma resposta justa à palavra de Deus, acreditar. Nós também somos chamados a acreditar em Deus, mas sobretudo a fé se fundamenta na palavra de Deus, não tanto naqueles gestos milagrosos que nós buscamos, mas é a sua palavra. É nessa palavra que o patriarca vai acreditar. E Deus então vai cumprir com este homem um rito, uma aliança. Então nós temos aqui hoje a descrição de um rito antigo, que se fazia uma aliança entre duas pessoas que queriam selar um pacto duradouro. Então os animais eram divididos ao meio e se passava as duas pessoas que estavam selando a aliança, ou representantes das duas famílias, ou representantes dos dois povos, e passavam pelo meio dos animais divididos, e depois eles colocavam fogo para oferecer o sacrifício. Deus então descreve quais os 5 animais que Abraão deve trazer. Nesse momento ainda Abraão não teve o seu nome mudado. Abraão deve trazer uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e uma pombinha. Abraão divide tudo menos os pássaros, e então ele tem um grande sono, adormece, e no meio da noite é o próprio Senhor que, como um braseiro fumegante, passa no meio dos animais. Passa sozinho porque ele não precisa da parte de Abraão para ser fiel. Quando duas pessoas faziam este rito na antiguidade, era para simbolizar que, se eu não viver aquilo que eu estou prometendo, que eu seja partido do meio como esses animais.
Mas a garantia da aliança que é feita entre Deus e Abraão é a palavra de Deus. Deus não precisa da palavra de Abraão para ser fiel, ele é fiel. E é a palavra de Deus que não falha. Nas alianças do Antigo Testamento, sempre é a parte humana que vai falar. Por isso Deus passa sozinho no meio da aliança. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. É a aliança primeira feita somente com o patriarca. Depois nós vamos ver como essa aliança vai ser sendo feita com mais pessoas até chegar à aliança definitiva, que é aquela com Jesus. E Deus dirá: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio. O importante hoje é esta aliança, mas sobretudo é a primeira vez que alguém crê em Deus, professa a sua fé em Deus. Por isso Abraão é o pai daqueles que creem. No Evangelho de hoje, meus caros, nós continuamos a ouvir o discurso de Jesus, o Sermão da Montanha. E então Jesus hoje vai falar daqueles que são infiéis e também daqueles que são fiéis. Então Jesus faz uma antítese entre falsos profetas e verdadeiros profetas, entre cordeiros, ovelhas e lobos. Começamos com os falsos profetas. Os falsos profetas quem são? Aqueles que se aproximam do povo para usufruir do povo, não para anunciar a palavra de Deus, mas anuncia alguma coisa que é agradável para o povo, para que assim ele tenha recompensa econômica. Então Jesus vai falar assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas na verdade são lobos. Eles querem sangrar as ovelhas e nunca serão capazes de dar a vida pelas ovelhas, como faz o verdadeiro pastor. Mas Jesus também faz uma outra antítese e vai dizer assim, que a árvore boa produz frutos bons, mas toda árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore ruim pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. O Senhor, depois de fazer o Sermão da Montanha, ele chama a atenção da comunidade para, através dos frutos, conhecer a qualidade das árvores. Se é um fruto bom, uma árvore boa; se é um fruto ruim, uma árvore má. Mas isso é o mesmo que falar de falsos profetas e verdadeiros profetas. O que acontece na história da salvação com os verdadeiros profetas? Eles são sacrificados por causa daquilo que estão anunciando. Este é o destino comum dos profetas. Este é a história também, esta é a história de Jesus. Esta é a história dos discípulos de Jesus. Talvez vale para nós avaliarmos através dos frutos se uma pessoa é o bom profeta ou é o mau profeta, se é uma árvore boa, se é uma árvore ruim, mas também vale também para, e sobretudo, para avaliarmos quem somos nós. Porque se a nossa vivência de fé, se aquilo que nós falamos, se a mensagem que sai da nossa boca não é incômoda ao mundo, é porque também nós não somos verdadeiros profetas. É porque nós não somos árvores boas. Mas que espécie de fruto é este? Se nós pensarmos que nós tivemos na história da igreja pessoas que viveram da pregação e que converteram muitas pessoas, mas também nós tivemos pessoas que viveram uma vida escondida com Deus e nem por isso foram incapazes de evangelizar. Porque o testemunho é aquele que convence, aquele que arrasta. Quando São Francisco envia os frades em missão, ele vai dizer assim, que cheguem e comecem a viver o Evangelho. E se houver possibilidade, que também anunciem o Evangelho com a palavra. Então, a primeira intenção da missão não é aquela de anunciar, mas de viver. E viver nós podemos fazê-lo em todo e qualquer lugar. Sejamos árvores boas, sejamos profetas verdadeiros.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.